Paz de Deus, bom dia. Um dia abençoado aí a todos, né? Um dia de vitórias, né? As lutas elas são inevitáveis. Não conseguimos deixar de ter lutas, né? Até porque a palavra de Deus disse que nós haveríamos lutas, dificuldades, haveriam tribulações, mas as vitórias também seriam certas, né? Para aquele que ama a Deus, aquele que está no caminho do Senhor. Muitas pessoas interpretam o caminho do Senhor muito pelas doutrinas, sabe? Não que a doutrina esteja errada, não é nada disso, mas eu compreendo, interpreto a doutrina de Jesus Cristo, porque as doutrinas elas sempre existiram, né? Sempre houve doutrina, sempre houve regras, leis que foram implementadas, que foram criadas desde a criação do mundo, foram e por isso que até mudando assim um pouco o rumo, que Deus estava nos reinos, né? No reino em Israel, Deus era com Davi, Deus era, né? Ele era com um homem político naquela época, porque era a formação, né? A formação de um povo, a formação de uma sociedade, né? E Deus ele estava inserido naquele povo, naquela sociedade. Hoje vivemos, as pessoas não compreendem muito bem isso, né? Vivemos no mundo e as pessoas misturam muito a parte carnal, a parte humana com a parte espiritual. E são duas naturezas, embora vivemos as duas, mas são duas naturezas completamente diferentes, desligadas uma da outra, de certa forma, né? Como que é isso? Né? Eu sou ser humano, né? E eu tenho que lidar com a minha vida humana, né? Eu preciso comer, eu preciso beber, eu preciso de escola, eu preciso de casa, eu preciso ter um carrinho, eu preciso, né? Então, tudo isso é a vida, tudo isso está contido na vida humana, né? Preciso estar ligado na política. A política é um dever e um direito nosso. Um dever porque da política nasce as condições, nasce todos os meios necessários para que a, exista uma harmonia na vida humana, na sociedade, né? Isso deriva da política. Eu estou entrando nisso aqui, eu não ia nem entrar nesse assunto, né? A vida humana, ela não tem nada assim com a vida espiritual. Porém, a vida espiritual reflete na vida humana, entendeu? A vida espiritual, que é um outro quesito, ela reflete, porque você é luz, né? Então você reflete, você tem uma vida espiritual, você reflete na vida humana. Aí até eu vou entrar onde eu queria entrar, né? Que é o tema do que eu escrevi aí, é o conteúdo do que eu escrevi. Tem pessoas que, que são pessoas que, né, elas estão sempre julgando o outro, né? E está escrito, né? O Senhor disse que ninguém julgueis a ninguém, né? O julgar é de Deus, né? O julgar é de Deus, porque ninguém sabe o que tem dentro da pessoa, o que tem dentro, o sentimento espiritual de uma pessoa, né? Ninguém conhece isso, né? Eu quero crer até que o sentimento de amor, sentimento, qualquer sentimento que parte bom em nós é espiritual. Eu quero crer nisso, né? É algo difícil da gente provar, mas eu acho que todo sentimento bom provém da nossa alma, do espírito, né? E então as pessoas julgam muito o outro, né? Porque aquele ali está isso, porque aquele lá está naquilo, porque aquele lá, né? Eu vejo, inclusive, isso não é por querer falar mal da igreja, mas talvez para que haja uma reflexão nas pessoas,
né? Principalmente daqueles que estão à frente das igrejas. Eu não estou falando de uma igreja específica, eu estou falando de todas, né? De todas as igrejas, né? Elas há um certo julgamento que já vem dali, né? E você pode ver que na maior parte dessas pessoas, onde há essa conduta, falta ali é, o, o cumprimento daquela palavra do bom samaritano, né? Onde está tudo muito bem explicado ali, o Senhor explicou de uma forma assim maravilhosa. Um passou de lá, o outro passou de cá, o sacerdote, todo mundo passou de lá, de longe, né, daquele homem que estava ali quase morto. Mas um homem foi lá, alguém chegou, aquele que ninguém falaria, olha, ele ajudaria alguém. Ele foi lá, ajudou, deu toda assistência para aquela pessoa, né? Isso ali foi uma situação onde de vida e morte, né? Mas o que é vida e morte? O cara pode estar numa situação ali que ele pode estar entre a vida e a morte. Pode ser que não pareça aos nossos olhos, mas ele pode estar entre a vida e a morte. Por que você não vai lá e não auxilia? Por que você não vai lá e ajuda? Por que você não vai lá e tenta, através do teu testemunho, da tua forma de viver, espelha a vida daquela pessoa, se reflete na vida daquela pessoa para que ela queira ser igual a você, né? Então, aí fica, sabe, no julgamento, porque fulano, porque, olha, aquela ali adulterou, aquela ali fez isso, aquele outro fez aquilo, né? O Senhor mostrou que a gente deve ser fraterno, que nós devemos ser misericordiosos, que nós devemos perdoar, perdoar quantas vezes for necessário, né? Foi isso que Deus nos ensinou. Eu estou olhando ali porque eu estou olhando na câmera, que eu estou aguardando uma pessoa que vai buscar um equipamento ali comigo, um carreto, né? Que vai buscar uma coisa comigo ali. Ele tá para chegar e eu estou olhando ali na câmera. Então, é, a gente tem que ser misericordioso. A gente não é com dureza. Ó, oh, a lei é essa. Ó, oh, a palavra é essa. Não. É com sentimento de fraternidade. Se aquele ali ele tá desviado, tá assim, tá assado, vai lá e auxilia. Dura coisa é essa, né? Mas essa é a melhor parte. É dessa forma que nós vamos. Não viu os exemplos de Jesus? A mulher adúltera, o, o, todos aqueles que se aproximaram de Jesus, que eram devedores, tem lá o Zaqueu, tantos que eram homens que não poderiam, se pelas suas obras, pelos seus caminhos, né, da sua vida, né, ter alguma coisa, né, receber alguma coisa de Deus. Mas Jesus Cristo, ele foi lá e se misturou com os enfermos de alma, os sujos, né? O Senhor não foi lá para aqueles que se diz santos ou aqueles que é santo, sei lá, né? O Senhor foi para os doentes, né? Então, está faltando no meio de nós, no meio do povo, o sentimento cristão, né? O fulano ali, ele tá meio erradinho, tá assim, tá assado. Pô, mas aquele cara, ele tá no caminho de Deus, ele ama Deus, ele vai lá e ajuda. A irmãzinha lá tá assim, assim, assado, ou ela tá querendo desviar, não sei o que, se aproxima da irmã, se aproxima, vai lá, conversa com a irmã, né? Traz ela para perto, irmã, vem almoçar aqui, irmã, vem fazer isso aqui, irmã, vem isso aqui, traz ela para perto, né? E ela, quando você vê, ela tá tão feliz. Eu tenho um exemplo muito claro disso daí. Eu tenho, assim, graças a Deus, que lógico que a obra quem faz é Deus, mas eu tenho um exemplo maravilhoso disso. E hoje é uma das pessoas que eu mais tenho orgulho, assim, de ver, né, o caráter cristão dessa pessoa, né? Então, é, precisamos ser diferentes, né? Não é pegar o chicote, os reis e ficar, né, nas costas das pessoas.
né, dos pecadores, dos errantes. Não é dessa forma que vai resolver, não é dessa forma que vai corrigir. Não, o que vai corrigir é o teu, as tuas ações fraternais, né? É a tua misericórdia, o teu, né? Sede imitadores de Cristo, né? Às vezes eu fico ali meditando nessa palavra, sede imitadores de Cristo como sede imitadores como eu sou de Cristo. Agora eu perdi aqui a sede imitadores de Cristo, né? Então, mas Cristo era só bondade. Era só bondade. Teve um John Lennon. Ele disse que Cristo era muito bonzinho, por isso que ia cair na descrença, caiu para ele, mas para o cristão, o verdadeiro cristão, não caiu. Agora tá cheio de cristão aí, me perdoa, né? Mas verdade seja dita. Cristão preocupado apenas com o seu corpo, com sua casa, com seu carro, com sua vida, com sua família, né? O cristão, opa, lembra que eu disse? Nós temos duas naturezas: a natureza humana, carne, e a natureza espiritual, né? Podemos ser luz e até devemos ser luz na natureza humana, né? Por conta da nossa excelência espiritual. Essa excelência espiritual tem muitos irmãos, muitos cristãos que não estão adquirindo, né? E eu vou dizer uma coisa também aqui: tem muitos irmãos que buscam essa excelência espiritual, mas o inimigo ele trabalha contra esse desejo de muitos irmãos alcançar essa excelência espiritual, né? O inimigo ele trabalha contra. Mas aí a igreja, que não é placa, a igreja, os, os irmãos em Cristo, né, eles estão ali para auxiliar. Deveria ser isso, auxiliar, fortalecer a natureza espiritual daquele irmão ou irmã, para que ele possa alcançar a excelência espiritual. Deveria ser assim, não é? Mas é assim que é feito? Não, porque no meio do povo há o jugo e a sentença. O jugo e a sentença. Sendo que a sentença vem de Deus e o julgar vem de Deus. Mas o povo já está se manifestando como Deus, né? O que tem dentro de cada um de nós, até de um homicida, até de um bandido, não importa, de um ateu, o que tem dentro da alma daquela pessoa, o sentimento que parte da alma daquela pessoa, né? Porque para mim sentimento bom é da alma, né? Então o sentimento mal para mim é da alma, mas com efeitos da carne, né? Os efeitos da carne. Os sentimentos que está dentro das pessoas, do ser humano ou espiritual, ou espiritual, podemos dizer assim, esse sentimento, nenhum de nós, nenhum ser vivente, criatura de Deus, tem condição de discernir o sentimento daquela criatura, daquela pessoa. Não, esse conhecimento, ele provém de Deus. Por isso somente ele julga e somente ele sentencia, né? Nós não temos essa condição. Nós não temos essa condição. Porém, penso eu, porém não, penso eu que devemos refletir um pouco sobre isso aqui que eu disse, né? Refletir que eu estou falando, né? Refletir um pouco sobre as nossas obras cristãs. Porque as obras da carne, ela
muitas das vezes é prejudicado por nós mesmos, na maioria dos casos, mas é prejudicado também por causa daqueles que estão à nossa volta, às nossas obras, né? Nós temos reações espirituais e temos reações humanas, carnais, reagimos às ações que são realizadas em nossa direção, contra nós, a favor de nós. Nós reagimos. E aí a necessidade de você ter um controle espiritual para reagir na reagir na porção certa, né, bem correta, ali na balança, para reagir, ter o domínio sobre si. Mas isso é algo difícil. Isso é muito difícil. Não é impossível, né? E quanto maior for a nossa busca, o nosso o nosso querer espiritual, a nossa gana pelas coisas espirituais não tem nada a ver com glória, aleluia, não, isso é um comecinho, isso é uma coisinha, né? Não diminuindo, eu estou falando assim, que ele é muito pouco perto do que é ser espiritual, né? Então, ser espiritual exige diversas coisas, diversos. O principal é você querer entender o que é ser espiritual, né? E, e isso não significa que o espiritual ele é espiritual o tempo todo, né? Por isso que diz orai sem cessar, vigiai, né? Porque não sabeis. Não é assim? Então a gente, num momento é espiritual, já no outro momento já não é mais espiritual, porque cochilou. A gente cochila, né? Mas Deus conhece isso também. Deus conhece a cada um de nós, as nossas particularidades, as nossas. Deus conhece a nossa natureza carnal e espiritual, o que está dentro, né? Tem gente boa espiritualmente, excelentes espiritualmente, mas num dado momento ele cochila, ele faz até barbaridades, faz coisas horríveis, né? Mas Deus conhece. Deus sabe os porquê que nós nem nós mesmos sabemos, né? Porque vacilamos. Então é isso aí, pessoal. Precisamos avaliar, né, a nossa conduta. Chegou minha. Deus abençoe. Eu vou ter que sair, vou lá no outro bairro. Deus abençoe, a paz de Deus a todos. Fiquem com Deus.